Bem, nosso último exercício dessa sequência, vamos lá. Cada figura a seguir mostra um quadrilátero circunscrito a uma circunferência de centro O. Na letra A, se os pontos EF e GH são pontos de tangência, o que se pode dizer a respeito das somas AB mais CD e AD mais BC? Então, vamos lá primeiro tentar determinar quem são esses segmentos AB e CD e AD e BC. Pela propriedade dos segmentos tangentes que dá para ser aplicada em relação a cada um dos vértices do polígono que está circunscrito, nós podemos dizer que de AF vai ser A congruente com AE, porque ambos são segmentos tangentes à circunferência. Então, se nós denominarmos cada um desses trechos, né, de AE, chamarmos de A, por exemplo, e de AF também podemos chamar de A, porque essas medidas são congruentes pela propriedade de segmentos tangentes. A partir do vértice B, nós temos a mesma situação. BF será congruente a BG, e aí que vamos denominar de segmentos B, por exemplo. CG e CH são segmentos tangentes, então seriam congruentes. Vamos determinar a medida C para cada um deles. E DH e DE também são segmentos tangentes a partir de um mesmo ponto. Então, medida D para cada um deles, por exemplo. De tal forma que o segmento AB, ele vale a medida A mais a medida B. O segmento BC, vamos colocar aqui na ordem o CD, que ele está pedindo para avaliar. O segmento CD vale a medida C mais a medida D. E se nós fizermos a soma de AB com CD, que é o que o exercício pede, será a soma de A mais B mais C mais D. Ou seja, a soma AB com CD são dois lados opostos desse quadrilátero circunscrito e essa soma totalizou A mais B mais C mais D. Analisando os outros dois segmentos, o segmento AD, que é composto pelas partes AE e ED, ou seja, A mais D, as medidas A e medida D. E o segmento oposto a ele no quadrilátero, que é o segmento BC, tem a medida de BG mais GC, que são as medidas B e C somadas. E se nós fizermos a soma de AD com BC, que é o que o exercício pede que seja feito, nós vamos verificar que esta soma também totaliza A mais B mais C mais D. Ou seja, o que é que se pode dizer a respeito dessas duas somas? Nós podemos afirmar que essas somas serão iguais, e isso acontece pelo fato de termos um quadrilátero circunscrito. Essa, na verdade, é uma propriedade de todo quadrilátero circunscrito. A soma dos lados opostos sempre será igual. Tá? Somei os lados opostos desde que o meu quadrilátero seja circunscrito e que seja um quadrilátero. Então, lados opostos AB e CD, somei, dá uma certa medida. Se eu somar os outros dois lados opostos, esses totais devem ser iguais. Isso aqui pode ser observado como propriedade do item A para todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Em relação à segunda figura, é feita a seguinte afirmativa, o item B. Se MNPQ for um quadrilátero isósceles e ele está circunscrito à circunferência, e essas bases medindo 8 e 12, lembrando que as bases são os dois lados paralelos do trapézio, então a base menor valendo 8 e a base maior valendo 18, qual é a medida do raio da circunferência? Bem, vamos lá. Para determinarmos quem é o raio, ligando o centro da circunferência nos pontos de tangência. Se traçarmos até o ponto de tangência da base menor e o ponto de tangência da base maior, nós podemos observar que, na verdade, o diâmetro dessa circunferência coincide com a altura deste trapézio, porque a altura do trapézio é exatamente a distância entre as duas bases paralelas. E aqui nós temos um raio para cima, um raio para baixo. Lembrando, então, que o diâmetro são dois raios, e os dois raios aqui compõem a própria medida da altura deste trapézio. O que nós sabemos? Como o trapézio é isósceles e ele me deu as medidas das bases, pelo fato da simetria que existe nesse trapézio isósceles, nós podemos afirmar que esse ponto de tangência é ponto médio nas duas bases. Então, em cima nós temos 4 e 4 centímetros e embaixo isso dividido em 9 e 9 centímetros. Para cada uma das duas partes divididas ao meio devido à simetria do trapézio isósceles.
E aí, a partir do vértice M, nós temos dois segmentos tangentes à circunferência, um valendo 4, então este trecho aqui também com certeza valerá 4. Do outro lado, mesma coisa, né? Se de N ao ponto de tangência vale 4, este outro segmento também vale 4. E na parte de baixo, nós temos que de Q ao ponto de tangência vale 9. Nós temos outro segmento tangente de Q até este ponto da circunferência que também valerá 9. E isso se repete do outro lado. De tal forma que se nós olharmos agora para o nosso trapézio isósceles dado, nós temos agora as medidas dos lados não paralelos. Porque os lados não paralelos, na verdade, são a soma dessas medidas 4 e 9, totalizando 13. Se nós redesenharmos aqui o trapézio, só para podermos fazer uma outra ilustração, que nós vamos determinar, que nós já sabemos, né? Que esse lado não paralelo está com medida 13, nós sabemos que a base menor vale 8, que a base maior vale 18, e isso se repete para o outro lado. Por que eu tracei esse segmento perpendicular? Essa é a altura, e a gente já determinou que a altura é igual ao diâmetro dessa circunferência que vai estar relacionado ao raio, que é a pergunta do problema. Que podemos dizer que se baixarmos a outra altura no outro vértice, aquela mesma medida 8 vai se repetir na parte de baixo da base maior. Porque eu baixo duas retas perpendiculares a uma mesma, essas duas retas são paralelas entre si. Então, dos 18 centímetros da base maior, nós temos 8 na região interna, vão sobrar 10 centímetros da diferença entre esses valores, e esses 10 centímetros têm que se dividir igualmente nas duas extremidades, pelo fato de estarmos tratando de um trapézio isósceles com simetria, então, em relação aos dois lados. E aí, para acharmos essa altura, basta analisarmos o triângulo retângulo que existe em cada uma das extremidades, que são idênticos. E nesse triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. No caso, 13 ao quadrado, 169, 5 ao quadrado, 25. Subtraindo 25 será 144. Então, nosso H é mais ou menos 12 centímetros, extraindo a raiz quadrada, mas a medida negativa não nos interessa, por se tratar de comprimento de segmento. Nossa altura será de 12 centímetros. Como a gente já havia observado que a altura se relaciona com o raio, de tal forma que a altura vale 2 vezes o raio, então nós temos que 2 vezes o raio vale 12, e o raio dessa circunferência é de 6 centímetros, certo? Usando aí as propriedades de segmentos tangentes para resolver problemas dos mais diversos.